Eu fiz uma coisa muito legal aqui no ChatGPT e eu vou levar vocês comigo nesse projeto e nessa ideia maluca que eu tive. Primeiro de tudo, eu abri aqui um chat com ele, soltei o meu currículo aqui, então o meu currículo está atualizado, eu trouxe para cá, e eu falei para ele: atue como um profissional de desenvolvimento de carreira na área de engenharia de dados e, com base no meu currículo, o que você acha que deve fazer para evoluir para especialista de engenharia de dados? Eu devo fazer uma pós, um mestrado, uma faculdade? Ou eu foco em certificações ou faço outra coisa? E dele deu ali uma varredura no meu perfil completo. E depois disso eu pedi para ele montar um plano de estudo mensal, começando em maio, ou seja, começando agora, nesse mês, e terminando em dezembro de 2025. Então eu vou ter maio, ah, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Vou ter 6, 7, 8 meses mais ou menos de estudo. Então é um plano de estudo de 8 meses para eu sair do meu conhecimento atual e conseguir evoluir na carreira. Então é algo bem intensivo que ele acabou criando. Ele criou aqui um plano de estudo para gente e eu copiei esse plano aqui e joguei num Google Docs. E qual que é a minha ideia? A minha ideia é trazer conteúdo pelo menos uma ou duas vezes no mês, atualizando vocês de como está sendo essa minha jornada, como está sendo essa minha rotina, e também trazendo conteúdos. Então, não só falando, eu aprendi em maio fundamentos, tarará. Não, tipo, é trazer o que eu consegui revisar das coisas que eu já sei, das coisas que eu já trabalho, e também o que eu consegui aprender de novo e o que eu consegui fixar. Porque eu vou passar aqui por todos os tópicos, mas lá no final, em dezembro, ele diz para eu estudar bastante para tirar a certificação de Data Analytics Specialist na AWS. E ele fala que, se você não conseguir em dezembro, tenta marcar para janeiro do ano que vem. Então, esse é meu plano. Eu vou tentar fazer essa trilha aí dele. E vamos falar aqui qual que é o planejamento que ele deu pra gente, né? Então, em maio, ele falou que era legal eu focar nos fundamentos da AWS. Apesar de eu já ter trabalhado bastante com a AWS, ele falou para revisar alguns conceitos e entender o que é essencial dentro da AWS. IAM, EC2, VPC, S3, SNS e SQS. Vou falar para vocês que eu já trabalhei um pouco com IAM, né, criando regras, dando acesso, coisas do tipo. EC2 e S3 é o que eu mais usei dentro da AWS. VPC eu usei um pouquinho ali, mas coisa mais padrão. SNS e SQS eu não usei tanto, então é algo que realmente eu preciso revisar e algo que realmente eu preciso utilizar assim meio que logo. E daí ele trouxe aqui alguns tópicos para eu focar nesse estudo no mês de maio. Então, focar S3 para a criação ali de Data Lake, então essa estruturação e tudo mais, é algo que eu já sei fazer, eu já fiz isso no S3, mas é legal dar essa revisada, eu acho que é sempre bom buscar conceitos e coisas do tipo, então achei muito bom, assim, ele já trazendo no primeiro mês essa revisão, esses conteúdos do tipo. Redshift, então revisar ali o Redshift para criação de data lakes, coisas do tipo, aprender um pouco mais do Spectrum, talvez. Então eu posso ir colocando coisas aqui no meio desse aprendizado. O AWS Glue para fazer um ETL ali com serverless, então a gente não depender de uma infraestrutura para rodar jobs e ETL de forma geral. O Athena é legal porque eu nunca utilizei o Athena e ele fala aqui para fazer consultas no S3 a partir do SQL. Então, imagina consultar num arquivo CSV ou num arquivo JSON utilizando o SQL. Então, eu acho que essa é a ideia principal do Athena. Eu vou focar em aprender isso. O Kinesis para focar com streaming. Então, eu estudei pouco o Kinesis, eu não cheguei a utilizar na vida real. Então, muito legal. Eu acho que esse é o caminho para se tornar especialista aí na área de dados. Focar em streaming de dados é algo muito, muito importante. E o EMR, que é para trabalhar aqui com Big Data, Spark, Hadoop. Então, novamente, eu já trabalhei um pouco com o Spark, mas não tanto. Então, se especializar nisso vai ser crucial. E dele falou para criar laboratórios básicos, então criar um bucket, executar uma query na Tina, criar um cluster Redshift simples, coisas do tipo para aprender mais infraestrutura. E ele sugeriu ali 5 horas semanais. Então, 5 horas semanais em 4 semanas, a gente teria ali 20 horas de estudo no mês de maio, o que é pouco, tá, gente? Dá até para focar mais e estudar mais tempo. No mês de junho, ele fala ali de trabalhar com Data Lake, ETL na AWS. Então, se aprofundar mais no S3, o Glue, a Tina, esse vai ser o objetivo desse mês. Então, ver mais arquitetura de Data Lake na AWS, ver mais sobre o Glue, mexer com crawlers, Job ETL, triggers, Spark.
ver o Athena, então fazer essas consultas mais avançadas. Então eu acho que é para se aprofundar no que foi visto de introdutório ali do mês de maio. Formato Parquet, então aprender tipo de formato Parquet, Orc, JSON, CSV, e quando utilizar cada formato, eu acho que isso é crucial. Então eu já uso JSON, já uso CSV, já uso Parquet. O Orc eu nunca utilizei, então vai ser legal aprender mais sobre ele. Então, hands-on, alguns projetos práticos de Data Lake básico com S3, processamento, dado bruto e analítico, e criação de glue, vai ser legal também. Mesmo tempo ali de estudo, acho que é válido, é super válido. Em julho ele fala mais de Data Warehouse, então, cria um Data Lake, vamos focar em criar um Data Warehouse. Arquitetura com a Redshift, tipo de distribuição, shortkey, compressão, copy, unload, o que é muito importante dentro da Redshift, e eu confesso que realmente nunca foquei e tá batendo, tá? Ele tá trazendo conteúdos que eu mexi alguma coisa ou outra, mas eu nunca me aprofundei nesses conteúdos que ele trouxe para eu me especializar. Então é super válido e é muito importante isso sim. O Spectro que eu mencionei, eu tinha mencionado o Spectro aqui em maio, então ele já trouxe para julho, quando eu já tiver com essas coisas encaminhadas, super válido, sem dúvida. Faz sentido a gente focar nisso. Hands-on, criar tabelas na Redshift, ingerir CSV ou Parquet usando o copy, fazer queries otimizadas, muito válido, muito importante. Em agosto ele fala mais de streaming na AWS. E uma coisa que, enquanto eu estava lendo isso daqui, eu li um pouco desse overview que ele trouxe para mim, do perfil, o que fazer e tudo mais. E eu vou falar um pouquinho ali para vocês. Mas esse overview ele disse que o especialista geralmente domina a arquitetura e o especialista vai trabalhar bastante com dados e streaming. E às vezes uma pessoa que não é tão especialista fica muito mais no ETL, fica muito mais no pipeline e não foca tanto em arquitetura e streaming. Vai trabalhar com dados em batch. Então faz muito sentido, eu estou gostando muito dessa ideia que ele trouxe aqui. Então, Kinesis, correção de dados em tempo real, engenharia de dados em tempo real, Lambda, S3 novamente, Redshift, muito importante essa integração, né, que ele trouxe aqui. Em setembro ele fala mais de orquestração e Big Data, então trabalhar mais com a AWS Glue Workflow, o Step Function, então criar fluxo serverless, trabalhar com o Amazon EMR, rodando Spark, Hadoop, Presto, muito interessante também. Eu nunca cheguei a utilizar o Presto, então essa uh, isso de comparar o Spark com o Presto eu acho que é super válido e compensa a gente estudar isso. Montar um ETL usando o Glue Workflow, criar e configurar um cluster EMR e rodar o PySpark. Muito importante, sim. Esses hands-on eu acho que vem para fixar bastante esse conteúdo. Em outubro ele fala de governança de dados, segurança e boas práticas. Então, Lake Formation, o Glue Data Catalog. Eu mexi bem pouco com o Catalog, mas eu fiz ali uns catálogos de dados, né, de Parquet que viraram tabelas no Redshift. Então, aprender mais do catalog e aprender como organizar os metadados é crucial também. E eu acho que isso é um ponto fraco que quando a gente está muito na parte técnica, a gente deixa de lado, mas eu acho que não pode deixar de lado. Não dá para ignorar esses pontos. Política de segurança no S3, Redshift, Kinesis, então usar o IAM. E boas práticas de armazenamento, isso não é tão técnico, mas é muito importante para o negócio e para não deixar o custo da nuvem elevar. Então, válido novamente. E em novembro, foco, revisão. Então, revisar todos esses serviços e assuntos dentro da AWS para começar a se preparar ali para a certificação. Então, ele fala de fazer simulados e coisas do tipo. E em dezembro, se não for fazer a certificação, continuar focando até o final do ano para ter isso bem fixo para quando marcar a certificação ali entre dezembro e janeiro. Então, acho válido, sim. Só vou voltar aqui um pouquinho porque ele falou uma coisa da análise de perfil. E essa análise de perfil eu gostei e eu acho que, independente se vocês vão seguir ou não um plano de estudo que ele gerar para vocês a partir do currículo, ou se vocês vão seguir o meu plano de estudo, eu acho que é válido ver essa análise de perfil. Ele fala pontos fortes que eu tenho, o que eu já fiz, o que eu não fiz e pontos de atenção. Então, especialistas geralmente têm referência em arquitetura. E é algo que eu tenho. É o meu ponto fraco, sim. E faz sentido focar em arquitetura para melhorar e não focar só em pipeline e tudo mais. Então, domínio mais profundo. Como eu não tenho certificação, ele fala certificação de cloud, streaming, big data, arquitetura de dados, ajudaria bastante nesse domínio e nessa posição dentro do mercado de forma geral.
E ele trouxe essas perguntinhas. Eu joguei ele perguntas se eu fazia faculdade, pós-mestrado, ou certificação, ou outra coisa. E ele fala sobre faculdade, não faz muito sentido, porque eu já tenho uma graduação e eu já tenho uma pós em análise de dados. Então eu não preciso fazer uma nova graduação nem um mestrado. Porque se eu quero ser especialista em engenharia de dados, é melhor eu focar na prática do mercado. Então, o mestrado só faria sentido se eu quisesse seguir uma carreira acadêmica ou se eu quisesse fazer pesquisa em inteligência artificial e Big Data, que não é o caso. Eu quero realmente para a parte mais técnica. Então, ele trouxe aqui essa questão de não fazer faculdade, nem pós, nem nada do tipo no momento, mas ele falou que certificações valem o esforço, porque as certificações são reconhecidas e de quebra, eu vou ter que estudar tudo isso daqui que eu mostrei para vocês para conseguir tentar fazer a prova da certificação. Então, é válido fazer a certificação e é algo que realmente vai trazer uma experiência mais prática e uma experiência ali do cotidiano para fazer eu evoluir. E o que eu mais poderia fazer para evoluir é projetos de arquitetura. Então, isso que a gente vai fazer ali no meio desses próximos meses faz sentido. Então, trabalhar com multi-cloud, data mesh, data lakehouse, implementações de padrões de governança faria sentido também. Então, resumindo, não é para fazer faculdade, pelo menos não no momento. Focar em certificações GCP, AWS ou algo do tipo. Se envolver em projetos mais estratégicos de arquitetura e governança. Então, ó, a parte técnica nem é tão crucial, a parte de programar e tudo mais. É mais arquitetura mesmo e governança de dados. E dominar tecnologias streaming, como Kafka ou Flink, ou outras tecnologias que possam aparecer no caminho. E aprimorar a habilidade de liderança e comunicação, de forma geral. Então, gostei bastante desse roadmap de estudo, desse plano de estudo que ele trouxe para mim. E eu acho que é um plano de estudo muito bom, assim, pelos próximos meses do ano. E faz sentido. E eu vou tentar documentar isso o máximo que eu conseguir aqui no canal. Espero que vocês curtam, espero que vocês acompanhem, porque eu tô bem animado com isso e voltar a estudar algumas coisas mais ativamente, porque ultimamente eu tô trazendo os cursos e os conteúdos aqui para vocês de coisas que eu já tenho um certo domínio, então eu gostaria de aprender coisas novas a partir desse plano de estudo. Então é isso, se você curtiu e vai acompanhar, não esqueça de comentar, dar aquele like e se inscrever aqui no canal, que ajuda bastante. E você também recebe notificação dos próximos assuntos e vai acompanhar esse projeto aqui da gente de documentar como está sendo esse plano de estudo dentro da AWS.